Então, vamos fazer o exemplo de uma função vetorial que desenha uma mola. É isso? Então, eu tenho uma função que eu vou chamar de αt, só para diferenciar um pouco, tá? Mas poderia ser f, poderia ser qualquer letrinha. Eu gosto de usar uma letra grega só para diferenciar das funções reais. Que agora a minha função ela tem uma estrutura diferente. Ó. A saída dela, o resultado dela, é algo que tem uma estrutura com 3 componentes. Tá? E o parâmetro, que você pode deixar em aberto, se ele pertencer a todos os reais, ou você pode colocar um valor inicial e final. Então, se você preencher se você souber as equações paramétricas e você controlar aqui o limite inferior e superior do parâmetro, você tem a parametrização de uma curva. Tá? Uma função como essa, ela sai dos reais e ela cai no R3. Ela cai no sistema tridimensional. Tá, isso está claro para vocês? Sim. Sim? Então, quando eu escrevo lá, por exemplo, ó, deixa eu apagar aqui. Quando eu escrevo aqui as equações paramétricas, minha função aqui é... Não lembro qual foi que eu usei lá na aula. Vou botar, acho que foi 2. Vou botar aqui 2 cosseno t, 2 seno t. Bom, se eu parar aqui, eu tenho uma curva, porque tem cosseno e seno, eu sei que tem um giro. Existe um giro aqui, tá? Com o mesmo coeficiente. Então, por ter o mesmo coeficiente, eu sei que essa curva tem um giro, e esse giro tem uma distância constante do seu centro, que é o 0, 0. Então, isso aqui define uma curva conhecida. Define uma circunferência. Não é verdade? Uma circunferência de centro 0, 0 e raio 2. Ok? Se você colocar aqui z igual a 0, essa função aqui vai desenhar essa circunferência de centro 0, 0 e raio 2 no plano z igual a 0. Que aqui no sistema tridimensional é o chão. Tá? Ou se você quiser jogar valores, né, pode ser, mas são muitos pontos, são infinitos, então não tem como a gente ficar fazendo ponto a ponto. Mas se você quiser, por exemplo, aqui eu quero uma função definida entre 0 e 2π. Então eu sei que ela vai dar uma volta na circunferência. Se eu entrar com t igual a 0, qual é o valor do t igual a 0? Alfa de 0. Vou fazer aqui mesmo embaixo. Se t for igual a 0, primeira componente, cosseno de 0 é 1, seno de 0 é 0 e z é 0. Olha lá, vai marcar o ponto 2, 0, 0. Vai marcar esse ponto aqui. Tá? Se t for igual a π sobre 2 radianos. Agora o cosseno vai zerar. O seno vai ser 1 vezes 2. 2 aqui vai ser 0. Então vai marcar o ponto 0, 2, 0. E se o t for igual a π? Aí vai marcar esse ponto aqui. Ó. E se o π for igual a 3π sobre 2? 3π sobre 2. Vai marcar esse ponto aqui. Percebe? Se eu entrar com esses arcos notáveis, eu vou marcar esses 4 pontos. Ok? E todos eles têm z igual a 0. Então eu estou marcando esses pontos, todos eles lá no chão. Tá? Então se eu entrar não só com esses arcos notáveis, mas com todos os valores de t, até 2π, vamos supor que todos os valores neste intervalo de 0 a 2π, você vai imprimir aqui infinitos pontos. Então você vai ter essa trajetória que desenha essa linha que eu já sei, já sabia, né, que é uma circunferência de centro 0, 0 e raio 2 no plano z igual a 0. Tá? Bom, se eu colocar um 10 aqui, como eu fiz lá na aula, né, o 5, não lembro qual foi a constante, o que muda no gráfico? A circunferência não vai estar no plano XY, ela vai estar no plano z igual a 10. Exato. Tá? Então, o exercício é o mesmo. Ao invés de eu marcar, né, eu estou aqui no plano X, no sistema XYZ,
Ótimo. Só que eu estou lá agora no nível 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nesse nível 10 aqui, eu tenho um plano que passa lá no nível 10. Aí se eu entrar aqui com os valores para t igual a 0 e 2, o que vai mudar aqui, aqui vai ser 10 e aqui vai ser 10. Percebe? Então eu vou marcar um pontinho aqui, ó, 2 unidades aqui, 2, 0, 2, lá no nível 10. 0, 2, 10. Vou marcar aqueles 4 pontinhos aqui em cima. Se eu entrar com os arcos notáveis, né, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, eu dou uma volta aqui. Se eu entrar com todos os valores do intervalo, de 0 a t, eu vou desenhar a circunferência aqui nesse nível 10. Ok? Bom, mas a sua pergunta não está nesse ponto, né? Sua dúvida está mais à frente. Mas se no lugar de z igual a uma constante, z igual a 0 ou z igual a 10, se aqui z for igual a t, agora a minha componente z não vai ser fixa para todos os pontos. É isso que eu quero destacar. Agora a minha componente z ela vai variar também entre os pontos. Se nos dois casos anteriores a componente z era sempre 0 no primeiro caso e sempre 10 no segundo caso, se eu coloquei um t ali na terceira componente, agora a terceira componente também vai variar em cada ponto. Por exemplo, isso aqui é t, aqui é t. Agora aqui não vai ser 10 ou 0. Percebe? Então essa terceira componente aqui vai mudar agora caso em caso. Por exemplo, quando t é 0. Ora, se o t é 0, cosseno de 0 é 1 vezes 2, 2, ok. Isso aqui foi, manteve. Seno de 0 é 0 vezes 2, 0, ok. E t vale 0, ok, então aqui é 0. Então o primeiro ponto que eu desenho é o ponto x2, y0 e z0. É esse ponto que está aqui no nível 0. Agora, quando eu giro aqui a 90 graus, π sobre 2, a primeira componente continua valendo 0. A segunda componente continua valendo 2. Ok? Mas e a terceira componente? Antes ela valia 0 também, ou 10, se fosse o caso. Agora ela vale t. E o t não vale π sobre 2. Então a terceira componente vale π sobre 2. Ou seja, onde está esse ponto? Vou marcar esse ponto aqui. O x é 0, o y é 2. Se o z fosse 0, eu ia desenhar o ponto aqui. Se o z fosse 10, eu ia desenhar lá no nível 10. Mas agora o z é π sobre 2. Então eu vou ter que desenhar no nível π sobre 2. Aproximadamente é quanto π sobre 2? 3,14 dividido por 2. 3 dividido por 2 seria 1,5. 1,5 mais 7 décimos. Um pouquinho maior do que 2. Então seria um ponto aqui. Se aqui é 2, seria um ponto que está aqui, ó. Um pouquinho maior do que 2. Tá? 3,14 dividido por 2. Tá certo? Não, tá errado. Não seria um pouquinho menor do que 2? Né? É, um pouquinho menor. Cabeça. Seria... Eu fiz 1,5 mais 7 décimos. Não é 1,5 mais 7 centésimos. É 1,57. É quase 1,6. Vou voltar aqui então. Então, um pouquinho menor do que 2. Obrigado. Então, seria um ponto aqui. Olha o que aconteceu nesse primeiro quadrante. Antes, todos os pontos tinham z igual a 0. Agora, conforme eu aumento o argumento, vou aumentando o z. Então, a minha curva agora vai subindo. Ó. Percebe? Antes era aqui embaixo. Agora ela vai subindo. Conforme eu aumento o argumento, vai aumentando o z também. Porque o z aqui, o z agora está aumentando, conforme eu aumento o t. Como o t está indo para 2π, o z vai aumentando. Percebe? Antes eu dava a volta todinha aqui embaixo. Agora a minha volta vai ser aumentando. Então daí eu faço esse arco da mola. Se eu parar em 0 a 2π. Vamos passar assim, aqui é de novo esse aqui. Consegui esclarecer a sua dúvida?
Sim, sim, agora foi. Foi? Então, quando a gente está na circunferência, o mínimo que a gente precisa, o máximo, né, sei lá, o básico que a gente precisa é de 0 a 2π. Não adianta eu colocar aqui t até 4π ou 8π, que eu vou ficar desenhando a circunferência aqui no mesmo lugar. Então basta desenhar uma vez só. Mas agora, como o t está variando, faz diferença esse 0 a 2π. De 0 a 2π é uma volta. Mas se você botar aqui um 4π, vai dar 2 voltas. Se você botar 6π, né, vai dar 1, 2, 3 voltas. Se você botar 8π, vai dar mais uma volta. Eles vão se 10π, repetindo as voltas como se fossem os períodos. isso, Voltas iguais. Exato, exato. Aí você tem, então, se você colocar o t pertencente aos reais, aí você tem uma mola infinita. Né? Ela vai ela cresce indefinidamente. Ou o nome técnico é uma hélice. Tá? Essa curva aí. Então, você pega as equações paramétricas, que você já viu lá em geometria analítica, e eu recordo, né, no vídeo que eu postei lá, os casos especiais, que são esses, né, que são a circunferência, elipse, todas as funções. Muito fácil você parametrizar qualquer curva que é a função. E segmento de reta, que é muito comum você ter uma trajetória de uma partícula no espaço que obedece segmento de reta, ou um gráfico de uma função, ou uma trajetória circular ou elíptica. Então, se você sabe usar esses 4 casos, você cobre muitos casos. Tá? Então, é necessário a gente saber isso, parametrizar curvas no R2 ou no R3. Se a sua curva está no R2, a sua função aqui tem 2 componentes. Se a sua curva está no R3, a sua função tem 3 componentes. Ok? Então é isso. Letícia também chegou aí na sala. Boa noite, Letícia, seja bem-vinda. Boa noite, professor. Então, eu fiz também um modelinho lá no GeoGebra 3D, só para ilustrar, né, ver lá como é que fica isso no GeoGebra. Não sei se vocês chegaram a dar uma olhada. Eu acho legal também. Até se você precisar, né, apresentar alguma coisa, dá para a gente, como é que fala? Utilizar o GeoGebra 3D para ilustrar, né, criar lá uma dinâmica de uma partícula que, né, que segue determinada trajetória. Por exemplo, uma dessa aqui. Tá bom? Então é isso. Dado uma trajetória qualquer no R2 ou no R3, você precisa saber parametrizar. Que, matematicamente falando, é escrever uma função vetorial que desenhe essa trajetória. Alguma pergunta sobre essa questão ainda? Não, por mim já foi. Beleza. A mim também, tá beleza. Então, o que mais, gente, que a gente poderia fazer? A gente pode falar um pouco mais dessas funções, ou a gente pode já falar um pouquinho do integral de linha, sem problema. Por mim pode passar. Pode ser? Eu posso falar um pouquinho de integral de linha, depois fica como revisão, né, de algo que a gente não viu ainda. Mas depois eu coloco o vídeo lá oficial, eu explicando, né, direitinho lá a integral de linha, sem problema. Então vamos falar um pouquinho de integral de linha. Vou mudar aqui. Aqui é o exemplo que eu usei lá na aula. Apagar. Esqueci de apagar. Vamos gravar vídeo, gente. Não sei se vocês trabalham assim para algum cursinho, para alguma escola e tem que gravar vídeo ou aula. Estou apanhando um pouquinho. Primeira coisa é o espaço, né? Um lugar que tenha silêncio para a gente gravar a aula aqui tranquilo. Isso já é difícil. O segundo em sala de aula é comum a gente às vezes, como é que fala? Você erra uma letrinha, erra uma continha, o aluno vai, né, igual agora há pouco o Derek corrigiu, a gente, obrigado, né? Você vai lá e corrige, e a aula continua, na boa. Eu não tenho grilo nenhum contra isso. Mas quando você grava um vídeo e você comete um errinho,
ninguém intervém no momento. Então você gravou um vídeo de 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos, aí depois você vê que tinha um errinho. Aí já foi. Aí tem que gravar tudo de novo. Né? Vixe, tudo de novo. Às vezes teve 25 minutos, meia hora, tem que gravar tudo toda meia hora de novo. Aí quando o erro foi lá no início, então não dá para salvar nada. Quando o erro foi no começo, no meio assim, mais ou menos, dá para você parar e cortar o vídeo, depois grava outro dali para frente. Mas essa vida de gravar vídeo não é fácil não. Mas vamos lá. Tudo é aprendizado, né? Então, vamos aprendendo. Eu vou falar um pouquinho de integral de linha de campo escalar. Tá bom? Depois tem a integral de linha de campo vetorial. Eu falei e escrevi. Aí, antes de falar de integral de linha de campo vetorial, a gente precisa falar também de campo vetorial. O que é um campo vetorial? Eu vou compartilhar para vocês um videozinho falando sobre campos vetoriais, que são nuvens de vetores, tá? Ou no plano, né, como se fosse um plano cheio de vetores, ou no R3, como se fosse uma nuvem de vetores. Mas, por enquanto, o nosso campo aqui é integral de linha de campo escalar. Deixa eu corrigir aqui. Então, o que é isso? A nossa integral de linha, então a notação é essa aqui, é uma integral que parece que é uma integral simples, só que ela não varre um intervalo, ela varre uma linha, que eu chamo aqui de C, de caminho. Tá? Então a minha integral aqui, ela considera uma linha, que pode ser aquela hélice que a gente acabou de fazer. Tá? Pode ser um segmento de reta, pode ser um pedaço de uma função. Então C aqui representa um caminho. E a função que está aqui dentro é uma função escalar. Ela é uma função real. Tá? Ela pode ter 2, 3 variáveis. Tá? Vou botar aqui no caso 3. Mas a saída dela, a resposta dela é um escalar. Então por isso que a gente chama de integral de linha de campo escalar. E a notação aqui é um ds, que é uma variação aqui, tá? Da trajetória, do percurso, enfim. Então é isso, uma integral de linha de campo escalar. Pode ter 2 variáveis, assim, ou 3, tanto faz. A diferença é que essa linha aqui é uma linha que está no plano e essa linha aqui é uma linha que está no R3. Então, por isso que você tem que estar apto para parametrizar linhas, né, tanto no R2 ou no R3. Então, a primeira observação é essa, é a notação. A segunda, tá, é com relação a como se calcula uma integral de linha e, em paralelo a isso, para que serve. Aí, tanto faz. O que vocês preferem que eu fale primeiro? Para que serve ou como se calcula? Eu prefiro para que serve. Para que serve? Beleza, tanto faz. Então, para que serve o cálculo de uma integral de linha? Então, o cálculo de uma integral de linha serve para calcular muita coisa. Vamos lá, vamos começar. Por exemplo, se a minha função for com 2 variáveis, existe uma aplicação gráfica. Lembra que o gráfico de uma função com 2 variáveis não é uma linha, mas sim uma superfície? Então, vou tentar desenhar um esboço aqui de uma superfície qualquer. Tá? Por exemplo, vou mudar aqui. A minha função é essa aqui. O gráfico dela é essa superfície. Ok? Lá na integral dupla, vou colocar aqui e já vou apagar. Tá? A integral dupla pegava a função com 2 variáveis, sim? Que é uma superfície, mas considerava aqui no domínio de integração a região D. Toda a região D, que seria a projeção dessa função aqui lá no chão. Pode ser um retângulo, pode ser qualquer figura. Então aqui embaixo eu tenho a região D. Tá? Então a integral dupla considera tudo. Bom, mas isso aqui é uma integral dupla. A integral de linha
ela vai considerar só a linha que está lá no chão. Imagine uma linha que passa aqui no chão. Uma linha C. A minha função, ela é uma superfície. Mas o domínio que eu quero considerar, veja bem, a integral é aplicada sobre uma função com duas variáveis. O gráfico disso aqui é uma superfície, que eu já desenhei aqui. Mas o domínio que eu quero considerar não é uma região, não é um pedaço do R2. É só uma linha que está no R2. Então essa função aqui, se ela tiver imagem maior ou igual a zero, essa integral vai medir o espaço entre o gráfico e a linha. Ela vai medir o espaço entre o gráfico da função aqui e aquela linha verde. Então ela vai medir esse espaço aqui. Ó. Vocês conseguem visualizar um muro ou uma cortina? Que lá embaixo eu tenho a linha C e aqui em cima ela bate no gráfico da função f. Tá? Então uma integral de linha sobre uma função com duas variáveis mede o espaço entre o gráfico e a linha C. Então isso aqui serve para quê? Para calcular uma área. Se ela mede o espaço entre o gráfico e a linha C, ela calcula a área daquela cortina ali, daquele muro. Tá? A área, vou chamar aqui de S. E S é essa superfície vertical. Então, uma aplicação é essa. Para que serve uma integral de linha? Se for uma integral de linha aplicada sobre uma função com duas variáveis, ela calcula a área dessa superfície vertical. Sempre? Não. Desde que só, né, se a função tiver imagens positivas. Se a função tiver imagem negativa, ela vai calcular uma área que está no subsolo. Então a integral vai me dar a soma de infinitas parcelas negativas. Então ela vai me dar um valor negativo. Posso considerar que vai ser, então, menos a área. Tá? E se a minha função estiver um pouco acima e um pouco abaixo, no final das contas, essa integral aqui calcula a diferença entre as áreas que estão acima e abaixo do plano XY. Tá? Então essa aqui é uma aplicação de integral de linha. Alguma pergunta, gente, nesse ponto? Não. Outra aplicação imediata de integral de linha. Uma integral de linha de 1 ps. Lembra que uma integral simples de 1, a gente já fez esse paralelo aqui, né? Uma integral simples, vou botar aqui embaixo, ó. Uma integral simples de 1, uma integral dupla de 1, uma integral tripla de 1, aqui é região D, aqui sólido W. Sempre calcula a mesma coisa. Uma integral simples me dá o comprimento do intervalo. Uma integral dupla de 1 me dá a área da região. Uma integral tripla de 1 me dá o volume do sólido. Uma integral de 1, ela sempre mede o que ela varre. Se ela varre um intervalo, me dá um comprimento. Se ela varre uma região plana, me dá a área. Se ela varre um sólido, ela me dá o volume. Então, uma integral de 1 sobre 1 sempre calcula o que ela varre. Aqui vai na mesma linha de raciocínio. Uma integral de 1 vai medir a linha. Então, eu vou medir a linha em termos de quê? Em termos de comprimento. Tá? Uma integral de linha sobre 1 me dá o comprimento da linha aqui, no caso. Comprimento de C. Tá? Então, uma integral de linha serve para você calcular o comprimento de qualquer trajetória. Claro, tem trajetórias que você já sabe calcular o comprimento. Se é um segmento de reta, você sabe. Se é um arco de uma circunferência, você já sabe calcular o comprimento de uma circunferência. Mas, por exemplo, se for o arco de uma elipse, se for um arco dessa curva que nós fizemos agora há pouco, né, daquela mola, então é só você calcular uma integral de linha que considera a curva C aqui a linha que você quiser. Um arco de uma parábola, um pedaço de uma função exponencial, um pedaço de uma função logaritma, um pedaço da função senoide, a função que for, a curva que for, é só você calcular, modelar sim, a integral de linha de 1. Vai te dar o comprimento. Ok? Outra aplicação.
Essas são as imediatas. Agora, existem várias outras aplicações. Por exemplo, se a função aqui dentro, a função f, se ela for a densidade volumétrica em cada ponto, eu vou ter um somatório das densidades. Então, eu vou ter a massa de um arame. Se a função aqui for a carga elétrica em cada ponto do meu fio, eu tenho um somatório das cargas elétricas. Então, eu tenho uma carga total do meu arame. Então, existem várias aplicações. Se a função aqui for uma função probabilidade, então a integral de linha vai me dar a probabilidade de ocorrer aquele trecho, né, da linha. Tá? Então, existem muitas outras aplicações. Mas as imediatas são essas: calcular a área de uma superfície, calcular o comprimento de uma linha. E para funções com três variáveis, também serve, tá? O comprimento aqui, a regrinha é a mesma. E, no caso, calcular a massa de um arame. Só basta que a função aqui represente a densidade volumétrica dada em cada ponto. Tá? Com relação, então, às aplicações, vocês querem comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Eu não. Por enquanto, estou de boa. Tá? Assim, para mim é novo, então assim. Então, depois você pode dar uma olhada lá com calma também no nosso texto base. Tá? Tá lá no Sturt, capítulo 16, a seção que eu não lembro de cabeça. Não sei se é 16.2 ou 16.3, mas logo no comecinho. Ah, que você disponibilizou agora no capítulo 16, né? Eu não tinha disponibilizado ainda, não? Não lembro se eu encaminhei Só para o vocês. 15, o 16, Só o 16 disponibilizou agora. Eu não lembro, eu vou conferir aqui. Se eu não disponibilizei, eu coloco lá nessa semana, sem problema. Tá bom? Aí tem essas aplicações. Eu vou colocar essa aqui também da massa, que eu acho que também eu considero como trivial também, como elementar. Vou botar aqui só para registrar. Então, se a função ela é a densidade, a gente vai calcular a integral de linha. A integral de linha da função densidade vai me dar a massa de um arame C. Tá? Então, a integral dupla da função densidade me dá a massa de uma lâmina, de uma chapa. Uma integral tripla da função densidade me dá a massa de um sólido. Uma integral de linha sobre a função densidade me dá a massa de um arame. Tá? Isso tudo é teórico, tá, gente? Porque é claro que na prática, na realidade, se você parar para pensar, né, assim, claro, não existe linha. Se você pegar um fio de cabelo, por mais fino que seja, ele é um sólido. É claro que o diâmetro ali do fio, comparado ao seu comprimento, né, a gente fala assim, entre aspas, desprezível, mas é um sólido. Mas, teoricamente, eu chamo de linha, mas é um sólido. Tá? Se eu pegar uma folha de caderno, né, uma folha fininha, né, uma folha de ofício, por mais que eu fale ali, a espessura da folha comparada à largura e ao comprimento é desprezível, entre aspas, mas ela existe. E ali, a folha é um sólido ou é uma superfície? É um sólido. Mas eu suponho superfície, porque, né, a espessura ali é bem pequena comparado às outras duas dimensões. Então, assim, teoricamente, a gente fala de linha, a gente fala de superfície, a gente fala de sólido. Mas, na prática, tudo é sólido. Tá claro para vocês esses conceitos? Sim. Sim? Então vamos para a prática agora. Como se calcula uma integral de linha? Então, gente, deixa eu trocar aqui que meu celular está acabando a bateria. Só um minutinho. Pronto. Então, eu calculo uma integral de linha. Vou colocar aqui, ó, integral de linha de uma função qualquer, com 2 ou 3 variáveis, tanto faz. Aí a novidade, né, assim, a boa notícia é que você não vai calcular uma integral de linha, você vai trocar ela por uma integral simples. Como?
usando a parametrização. Então, toda essa semana, né, toda essa aula de saber parametrizar é o pulo do gato agora. Então, se você sabe parametrizar, você vai pegar a curva C e vai escrever uma função vetorial com as equações paramétricas. No caso aqui uma função em t, aqui outra função em t, e aqui outra função em t. Então, você precisa conhecer as equações paramétricas. E você precisa conhecer os limites do parâmetro. Tá? Então, toda essa semana, a aula que a gente está trabalhando, né, sobre saber parametrizar uma curva, é para esse momento. Então, se você sabe pegar uma curva C qualquer, e sabe escrever uma função vetorial com as equações paramétricas e amarrar aqui os limites do parâmetro, isso é parametrizar a curva C. E isso é escrever uma função vetorial que desenha essa curva no espaço. Tá? Isso aqui já é a chave de troca. Se você sabe parametrizar, você vai usar tudo isso como chave de troca. Você vai sair de um problema que tem x, y e z e vai cair em um problema só na variável t. O que a gente vai fazer aqui é uma troca de variável. Então você não vai resolver a integral de linha diretamente. Você vai trocar a integral de linha por uma integral simples. Em 3 passos. Quais são os passos? Primeiro, você vai pegar a função, seja ela com 2 ou 3 variáveis, estou fazendo aqui com 3, tá? E vai colocar a parametrização dentro. O que é isso? Você vai trocar tudo que é x, tudo que é y e tudo que é z por essas expressões aqui. Ó. Tudo que é x, você vai trocar pela equação paramétrica que você colocou aqui, na primeira componente. Tudo que é y, você vai trocar pela equação paramétrica da segunda componente. Tudo que é z, você vai trocar pela equação paramétrica da terceira componente. No caso anterior, se fosse o caso aqui de calcular, eu iria trocar tudo que é x por 2 cosseno, tudo que é y por 2 seno e tudo que é z por t. Tá? As equações paramétricas já compõem a minha chave de troca. Ok? Então é isso. Eu estou usando uma parametrização, que eu sei fazer, como chave de troca. Troquei o meu problema que tinha x, y e z por expressões em t. Então eu caí num problema só com uma variável. Qual variável? A variável t. Então aqui vai ter só uma variável, dt. Com t variando de quanto a quanto? De onde eu vou tirar os limites? Vou tirar da parametrização. Então todas as respostas que você precisa está em parametrizar. Então ou você sabe parametrizar e a gente vai embora, abre a porta e vai embora, ou a gente fica preso. Tá, professor, quais são as equações que eu uso aqui para trocar? A resposta está na parametrização da curva. Com isso, eu caí num problema na variável t. Quais são os limites? A resposta está na parametrização da curva. No caso aqui, de A até B. Ok? Porém, tem um ônus aí. Toda vez que a gente troca de variável, tem um preço a pagar. Não tem? O tal do jacobiano. Então aqui também tem o jacobiano. E o jacobiano dessa troca de variável é dado pela norma da derivada da parametrização. Então, mais uma vez, a resposta tem a ver com a parametrização. Tá? O jacobiano aqui não vai ser um jacobiano constante para qualquer troca. Para cada troca de variável tem um jacobiano específico. Tá? Então, a regrinha genérica para o jacobiano é essa. Como é que eu calculo esse jacobiano? Olha aqui, você vai derivar a parametrização. Mas como é que você deriva a parametrização? Deriva uma função vetorial. É só derivar cada componente. Derivar x, derivar y e derivar z. Eu posso usar linha aqui, porque eu tenho uma variável só, tá? Que é a variável t. E você vai calcular a norma. Então, como é que você calcula a norma de um vetor? A norma de um vetor é dada pela raiz quadrada, primeira componente derivada ao quadrado, mais segunda componente derivada ao quadrado, mais terceira componente derivada ao quadrado. Então, isso aqui é o jacobiano. Você decora essa expressão, ou você lembra disso aqui, que é a norma da derivada da parametrização. E seja ela qual for, você aplica. Tá?
Então, essa é a estrutura. Essa é a ideia. Para você calcular uma integral de linha, você troca as variáveis, usando a parametrização como chave de troca. Vamos fazer um exemplo? Posso inventar um exemplo aqui? Alguém tem uma sugestão? Pode ir, professor. Então vamos lá. Calcule o comprimento de uma circunferência. Você já sabe. Mas eu quero calcular ele agora. De uma circunferência de raio A. Eu tenho uma linha que está no R2. É uma linha conhecida. É uma circunferência de centro 0, 0 e raio A. Ok? Você sabe que o comprimento de uma circunferência de raio A vai ser 2πr. No caso aqui é 2πa. Mas quem que disse isso? O professor lá do ensino médio, né? A gente acredita e vai embora. Não, já vi a demonstração por várias maneiras diferentes aqui. Que bom. Agora a gente pode justificar por mais uma maneira, então. Tá? Então, quem me dá o comprimento de uma curva qualquer? O comprimento é dado por uma integral de linha da curva de interesse aplicada sobre qual função? Sobre a função 1. Então, se você resolver a integral de 1, considerando a curva que você quiser, você vai calcular o comprimento dessa curva. Então, a minha curva aqui que eu quero, de interesse, é uma circunferência. Então, eu preciso saber parametrizar a circunferência. Como é que você parametriza uma circunferência? Eu escrevo uma função vetorial com duas componentes, porque é uma curva no R2, e coloco aqui os parâmetros. Quais são as equações paramétricas de uma circunferência de centro 0, 0 e raio A? Fala para mim. A cosseno T e A seno T. A cosseno T e A seno T. Beleza. Tá lembrando que isso, gente, é uma parametrização. A parametrização ela não é única. Tá? Existem outras parametrizações para essa mesma curva. Por exemplo, claro, aqui a gente se inspira nas coordenadas polares. Tá? E está certíssimo, é isso mesmo. Mas eu posso trocar isso aqui e trocar de posição ali, e dessa forma não é mais uma parametrização inspirada em coordenadas polares, mas é outra parametrização, tá? Que vai desenhar a mesma circunferência. Só que ao você inverter, essa função nova vai desenhar a circunferência num outro sentido. Enquanto a polar é sempre nesse sentido, anti-horário, se eu inverter aqui, vai ser uma função que desenha a mesma circunferência, mas no sentido oposto. Tá? Só por curiosidade. E com t variando de quanto a quanto? Se eu quero a circunferência inteira. 2π. De 0 a 2π. Então, tudo que eu preciso está aqui. Ó. Eu tenho a parametrização da curva. Então, vou aplicar a regrinha. Vamos lá. Vou fazer os 3 passos. Primeiro passo, pego a função e troco as variáveis. A minha função aqui é 1. Então não tenho o que trocar. Se tivesse x, eu iria trocar x por a cosseno t. Tá? Se tivesse y, eu iria trocar y por a seno t. Mas aqui é 1. Não tem nem x nem y. Então não tenho o que trocar. Continua sendo 1. Ok? Com isso, caímos em um problema só na variável t. Não tem t aqui na expressão porque não tem x nem y. Só ficou 1 mesmo. Com t variando de quanto até quanto? De onde eu tiro esses limites? Eu tiro da parametrização. Olha aqui. Todas as minhas respostas estão aqui na parametrização. O t vai variar de 0 a 2π.
E o jacobiano? Ah, vou calcular o jacobiano aqui. O jacobiano eu sei que é a norma da derivada. Então eu vou derivar. Quanto que é a derivada dessa função? Derivada da primeira componente, repete o a, que é constante, e deriva o cosseno. É menos seno. Derivada da segunda componente, repete o a, que é constante, está multiplicando a função, e deriva só a função. Derivada de seno, cosseno. O jacobiano é a norma da derivada. Então vai ser raiz quadrada. A primeira componente ao quadrado, mais a segunda componente ao quadrado. Posso colocar o a ao quadrado em evidência. O que vai restar? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que é a identidade. Perceberam isso? Identidade fundamental trigonométrica que é igual a 1. Então, o resultado, raiz quadrada de a ao quadrado. Eu posso reduzir em simplesmente a. Uma vez que eu estou tomando aqui que a é o raio da circunferência, sempre positivo. Então, não preciso colocar o módulo. O jacobiano aqui é a. Olha. Que, de certa forma, era uma expectativa, porque essa troca de variável não foi inspirada em coordenadas polares? E o jacobiano da coordenada polar não é R? Só que o R aqui é fixo em A. O jacobiano aqui, ó, foi exatamente o R, desse caso, que é o A. Tá? Então, feito isso, gente, acabou a integral de linha. Então, a integral de linha vai até esse ponto. Como é que você resolve uma integral de linha? Você precisa ter a parametrização. Se você tem a parametrização, você aplica os 3 passos. Troca a função pelas novas expressões, no caso aqui não teve o que trocar porque era uma constante. Escrever a função em termos das novas variáveis. Calculo o jacobiano e coloco os limites. Feito isso, não tem mais integral de linha, tem uma integral simples na variável t. Acabou. Posso colocar o a em evidência, porque é uma constante, e fico só com a integral de 1 dt, com t variando de 0 a 2π. Eu sei que a integral de 1 me dá o comprimento do intervalo. E o comprimento do intervalo de 0 a 2π é 2π. Então aqui eu tenho 2π vezes a. Unidade de comprimento. Que é o comprimento de uma circunferência qualquer de centro 0, 0 e raio A. Uma circunferência de raio R é 2πr. Ok? Então é isso. Eu quero saber o comprimento de um arco de uma parábola. Só você parametrizar a parábola. Eu quero saber o comprimento de uma trajetória exponencial. Só você parametrizar a função exponencial, ou qualquer outra função. E calcular a integral de 1. A integral de linha de 1. Você vai calcular o comprimento de qualquer trajetória. Ok? Se no lugar de 1 aqui você coloca uma função que modela a densidade volumétrica em cada ponto, o cálculo aqui seria parecido. É claro que aqui teria, no lugar de 1, teria uma expressão para você, né, resolver a integral, mas se no lugar de 1 você colocar a função que representa a densidade, você tem a massa de um arame dada pelaquela densidade, seja ela qual for, né, supondo aqui uma densidade variável em cada ponto. Então é isso, gente. Então tem noção do que a gente está mexendo? Sim. Alguma pergunta? Querem comentar alguma coisa? Não, sem perguntas. Tá, então isso é integral de linha. Tá? A ideia aqui é essa. Claro, aqui dentro eu posso colocar outras expressões e o cálculo da integral ser mais complexo. Mas a ideia de trocar uma integral de linha para uma integral simples que é a novidade. Tá? Então, se você entendeu isso e sabe parametrizar, acabou a novidade do cálculo 2. Né? Claro, que o finalzinho pode ser integrais simples como essa, ou pode ser integrais mais
trabalhosas, mas aí já é revisão de integral. Já é uma... né, não é mais novidade de cálculo 2. Tá bom? O que vai além disso, gente, é a integral de campo escalar. Eu não sei se vocês querem que eu fale de uma vez alguma coisa sobre integral sobre campo, aliás, campo vetorial. Mas enfim. Vocês que sabem, vocês que mandam. Querem ver mais um exemplo? Tá bom? Por mim, acho que tá show. Já foi, já. Já foi? Então, beleza. E demais. Então, para mim também tá bom. Não adianta a gente falar muito, né, no mesmo dia de várias coisas que a gente não assimila. A não ser que se vocês desejarem assim, aí eu posso falar um pouquinho mais. Acho que se eu falar hoje eu vou me embolar. É melhor assim, que eu gostei, foi interessante. Acho que se falar tudo hoje vai dar uma embolada na cabeça. Então tá bom. Então o que eu vou fazer então? Eu vou postar lá, né, vou virar o capítulo 16, vou verificar se está lá ou não, e vou marcar os exercícios, né, sobre esse tópico. Né? Quem puder dar uma olhadinha lá essa semana, pode mexer, semana que vem a gente tira dúvida, pode mandar dúvida também pelo grupo do WhatsApp, sem problema. Tá? E daqui até o final a gente vai fazendo assim, eu vou colocando lá os vídeos que eu puder colocar, adiantar, vou marcar os exercícios, só que a gente não vai ter mais uma avaliação, não precisa mandar nenhuma lista para mim, não precisa mandar nada, é só mesmo agora, vai depender do seu interesse pessoal em ver, né, esses tópicos finais, tá? E eu estou aqui à disposição para qualquer esclarecimento. Tá bom, gente? Então é isso. Tá ótimo. Então valeu, tá bom? Desejo para vocês aí bom final de semana. Valeu, bons estudos. A gente se fala pelo grupo, tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, professor. Valeu, gente. Obrigado, professor. Tchau, tchau.